Olá, queridos pais, familiares do Colégio do Bosque Mananciais. Hoje nós vamos refletir sobre a ordem, a virtude da ordem, que vai nos acompanhar durante todo o mês de março aqui na educação infantil. E aí, como você vive a ordem na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia? Você é ordenado? Você se acha uma pessoa ordenada? Bom, quero dizer para vocês que nós somos exemplos, principais exemplos dos nossos filhos. E se a gente quer que eles vivam as virtudes, nós vamos ter que ter essas virtudes dentro de nós. Por isso que eu convido a fazermos essa reflexão de ver como estamos vivendo e encontrar meios de ensinar os nossos filhos e dar dicas boas para que eles possam também conquistar essa virtude ao longo da vida. E o que é a virtude da ordem? Então, segundo o dicionário aí, a virtude da ordem significa uma organização baseada em critérios lógicos que nos permitam viver em harmonia. E é tudo que a gente quer nessa vida, não é? Viver em harmonia, paz, tranquilidade. É isso que nós queremos para a nossa vida. Que está agitada, que está bagunçada, que está muitas vezes um caos, né? E para viver bem a ordem, nós precisamos pensar também que ela trabalha a relação entre as partes de um todo. Então, como estamos nos relacionando em família, com o mundo, com as pessoas? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Por isso, eu quero que vocês pensem comigo em 3 pontos principais onde a virtude da ordem precisa estar na nossa vida. Primeiro, a organização das coisas, um lugar para cada coisa. Como estamos vivendo isso? Segundo, a distribuição do tempo. O tempo que vivemos, a nossa pontualidade, o tempo que dura cada atividade que nós temos, estamos conseguindo fazer as coisas no tempo certo? E a terceira, a realização das atividades, ou seja, as atividades que nós temos no nosso dia a dia, os nossos compromissos, como que nós estamos realizando essas atividades, se está sendo ordenado ou não, e se essas atividades estão trazendo harmonia no nosso lar, na nossa vida. E a primeira coisa, então, é a organização das coisas. Como eu coloco cada coisa no seu lugar? Nas nossas fichas de consignas, que nós vamos trazer para as crianças nesse mês de março, vamos estar lá escrito assim: jogo o papel no lixo, guardo cada coisa em seu lugar. Mas será que a criança sabe onde fica o lixo? Onde fica o lugar de cada... Pensando que quando a gente casa, a nossa organização da nossa casa é de um jeito. A hora que chega um bebê, começam a chegar as crianças dentro da nossa casa, precisamos mexer em algumas coisas, porque nem tudo eles podem mexer, eles podem tocar. Quando eles começam a ir para o chão, começam a andar e começam a mexer, tem coisas que são perigosas, tem coisas que são adaptadas à criança e outras não. E nós, enquanto pais e mães, precisamos ajudá-los. Então, se eu quero que a criança jogue o papel no lixo, eu preciso apresentar para ela a lixeira e ensinar como aquilo é feito. Se eu quero que ele guarde os brinquedos, eu preciso ter um lugar para esses brinquedos. E esse lugar precisa ser próximo, onde a criança consiga ver, consiga pegar, chegar até ele, né? Deixar as coisas à mostra, à vista, para que fique fácil e ajudando ela a se organizar. Ensinar o que ela pode mexer e o que ela não pode mexer, né? E deixar as coisas que ela vá entendendo a ordem das coisas. Se eu quero dar encargos para a criança, eu quero que ela ajude em casa, esses encargos também precisam estar adaptados, adequados à idade. Se ela vai me ajudar a arrumar a mesa, enxugar a louça, uma criança de 3 aninhos, ela tem que trabalhar com materiais que sejam de plástico, e os materiais têm que estar à altura dela, para que ela possa pegar o copo de dentro do armário e colocar o copo no armário também, né? Que ela possa chegar até o bebedouro, enfim, nós temos que ir se organizando dessa forma. As crianças vão crescendo e o tamanho delas vão crescendo. Os armários podem ir sendo reorganizados. O importante é que existam lugares e que esses lugares sejam contados para as pessoas que estão na casa. Todos saibam qual é o lugar e todos se esforçam para colocar no mesmo lugar. A virtude da ordem, ela precisa ter uma certa hierarquia de objetivos e de valores. Não pode ser o mais importante as coisas estarem milimetricamente organizadas. O mais importante é a harmonia familiar e o nosso convívio. A gente pode se ajustar para que as coisas estejam, talvez não no melhor lugar de beleza, mas no lugar mais adequado para a idade daquela criança de ser ajustado e de encontrar a virtude da ordem naquele momento. O segundo tópico que nós vamos falar é sobre a distribuição do tempo.
assim, sou uma pessoa pontual, eu chego no horário, nos lugares que eu preciso estar, eu faço as atividades, cumpro as atividades dentro daquele prazo que eu tenho. Como que eu posso melhorar isso e como que eu posso ajudar as crianças, principalmente as crianças que não entendem nada sobre tempo? Então, é importante muito planejar, se organizar, contar o translado, da onde eu vou, para onde, né, em que lugar que eu tenho que estar, quanto tempo que eu demoro, conhecer os trajetos, para buscar a pontualidade. Então, eu preciso estudar aquilo que eu preciso fazer, né? Me deram tanto tempo para fazer tal coisa, eu preciso saber se eu vou dar conta daquele tempo antes de dizer que eu vou fazer. E para as crianças, é sempre assim, avisar antes, olha, daqui 5 minutos nós vamos tomar banho, daqui 10 minutos nós vamos sair. Então, ir organizando para que eles parem uma atividade e comecem outra. Aqui na escola, nós seguimos de meia em meia hora algumas atividades. E sempre mostramos para ela, a rotina já está definida nas paredes. Aí ela pode saber que depois dessa atividade terá essa, essa e essa. A professora sempre diz quanto tempo nós vamos demorar. E quando está chegando próximo de terminar aquela aula, a gente já vai falando, olha, está na hora de guardar, está na hora de organizar. Né? A criança que você sabe que vai demorar um pouquinho mais, você avisa um pouquinho antes, para que ela possa ir ficando segura de que aquele momento vai acabar e outra coisa vai começar. Com planejamento, com paciência e com adequação aos horários, nós vamos conseguir trazer ordem nessa distribuição do nosso tempo do dia a dia. Vamos conseguir ser mais pontual e também ser mais previsível nas coisas que a gente precisa fazer dentro de um determinado tempo. Bom, e dicas para a realização das atividades. Então, primeiro, importante ver assim, quais atividades que eu tenho durante o dia. Né? Fazer uma lista lá das nossas atividades, nossos afazeres, o que eu preciso. E depois ver assim, o que está dando certo e o que não está dando. Como está sendo as refeições em família, como está sendo os translados, como está sendo o tempo de brincar, o tempo de assistir, o tempo de conversar. Estou conseguindo fazer essas coisas no momento certo? O que precisa ajustar? Então, uma boa reunião em família, primeiro do casal, é bem importante, essa conversa entre os dois, para decidir quais atividades que precisam estar mais organizadas, como a gente pode fazer, dicas, ideias, vamos fazer desse jeito a nossa refeição. Todo mundo sentar antes da mesa, antes de colocar a comida, sempre fazer uma oração. Como que eu vou organizar? Quem terminou tem que ficar sentado esperando até o último terminar, a gente vai fazer uma conversa, vai ser um momento assim? Ou cada um come em pé mesmo, sai cada um no seu canto, como é? Então, cada casa vai organizar os seus momentos, as suas atividades. O importante é estar sempre refletindo se tá bom, se pode melhorar, se aquele momento está sendo harmônico, está trazendo paz ou não. Se as coisas estão com harmonia, estão trazendo paz, eu estou vivendo a virtude da ordem, eu estou conseguindo. Se a minha vida está virando um caos, está faltando ordem aí na minha casa. E aí então eu preciso parar, refletir e reorganizar. Espero que essas dicas estejam ajudando vocês, sejam práticas, que você possa colocar em prática na sua casa. E logo após esse vídeo, que você reflita um pouquinho sobre isso e faça um plano concreto de melhora para a virtude da ordem. Muito obrigada!